A paz do Senhor, queridos, boa noite, seja muito bem-vindo ao Ministério Profético El Raí. Você que está na internet, curta, comenta, compartilhe, ajude o Evangelho do Senhor chegar mais longe, alcançar mais vidas, alcançar mais almas no nome de Jesus. E assim, recuperando uma gripe aí, então, de vez em quando, veio a vontade de querer espectar um pouco. Mas vamos lá, Provérbios 25:2, Provérbios 25:2, um tema muito bom. Hoje nós vamos aprender uma palavra revelada muito boa, que vai fortalecer o nosso espírito, vivendo os mistérios de Deus, vivendo os mistérios de Deus. Provérbios 25:2, aleluia, vai nos falar assim, ó: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a glória dos reis está em descobri-las. Olha que forte. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a glória dos reis está em descobri-las. Amém. Então o que isso quer dizer, querido? Que Deus, Ele tem mistérios revelados para nós. O que seria mistério, pastor? Mistério seria o sobrenatural, algo que muitas das vezes nós não entendemos, algo que fica oculto aos nossos olhos e que nós não enxergamos, porém Deus trabalha no mundo espiritual com esses mistérios, formando a nossa história e trazendo um tempo de cura, restauração e transformação para a nossa vida. Amém. Na Bíblia, a palavra mistério não significa algo enigmático, incomparável, incompreensível ou segredo mágico, como frequentemente usamos na linguagem moderna, né? Não. No contexto bíblico, tanto no grego quanto no hebraico, refere-se a um segredo sagrado que esteve oculto por muito tempo, mas que agora é revelado por Deus aos seus servos. Aqui nós vamos aprender algo interessante, o significado detalhado dessa língua. Primeiro, no grego, é mysterion, do Novo Testamento, a palavra grega que é mysteron, ela aparece 27 vezes no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. A origem vem de mier, que significa fechar. Então você vê que o mistério, muitas das vezes, é algo que se fecha na nossa vida e nós achamos que isso é algo ruim para nós, mas o próprio significado da palavra, muitas das vezes, é um mistério naquilo que se fecha para nós, porque muitas das vezes Deus quer abrir algo maior, especificamente os olhos ou a boca. Então olha que interessante, essa palavra mistério, ela é ligada ao fechar, tanto os olhos como a boca. Por quê? Para nós não depender daquilo que estamos falando, não depender daquilo que nós estamos vendo. Nós temos que simplesmente, nós temos ministrado muito aqui, viver pela fé. Refere-se à verdade divina, que não pode ser conduzida pela razão humana, mas foi dada a conhecer através da revelação, ou seja, o mistério de Deus, que seria a palavra revelação do reino de Deus e o plano da salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mistério oculto revelado. Então qual é o maior de todos os mistérios, pastor? Porque quando nós falamos em mistérios, nós vamos imaginar em coisas sobrenaturais, e Ele tem isso para nós, mas o maior mistério revelado na nossa vida foi Jesus Cristo. Nós vivíamos uma vida perdidos, caídos, condenados ao lamaçal do pecado do inferno. Em algum momento, o mistério da graça revelada veio até nós, tocou a nossa alma e nos fez sair das trevas para a maravilhosa luz. Então, através de Jesus, nós conseguimos viver esse mistério, e Ele que nos capacita e nos ensina dia após dia. Lá em Colossenses 1:26, lá no finalzinho da Bíblia, Colossenses 1:26, vai nos falar algo interessante também, ainda ligado à questão do mistério da palavra, que muito nos fortalece, muito nos capacita e nos instrui. Colossenses 1,
no 26 vai dizer assim, ó: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, no Colossenses 1:26 vai estar falando o segredo revelado, que é o quê? Cristo que se revela a nós, e nós então se revelamos agora no mundo através de Cristo como igreja. Então, quando nós padecemos em meio às lutas, em meio às guerras, representado como igreja, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos manifestando a glória de Deus, outrora manifestada por Cristo, agora se manifestada em nós. O hebraico raiz, ou sod, do Antigo Testamento, embora mysterion seja grego, a pronúncia mysterion é grega. Porém, o conceito traz também raízes no hebraico e no aramaico. Ras, aramaico, usado frequentemente no livro de Daniel, principalmente no capítulo 2, para se referir ao segredo. Que segredo é esse? Do sonho que o rei Nabucodonosor teve, que parece que Nabucodonosor teve, que apenas Deus poderia revelar e interpretar. Quando Nabucodonosor está tendo sonhos lá, e ele fica perturbado com aquele sonho, e Daniel vem e revela para ele aquele sonho. O que era o sonho? Era um segredo. O que era o sonho? Era um mistério, que foi revelado por quem? Por Deus. Então Deus tem mistérios, tem segredos para ser revelado na minha e na sua vida. O que eu e você precisamos fazer? Apenas ficar na disposição que o Senhor nos chamou. Amém. O significado também pode ser conselho, reunião secreta ou segredo íntimo. Tudo isso é ligado à palavra mistério. Então, quando Deus tem um mistério na nossa vida, pode ser um conselho, pode ser uma reunião secreta, ou pode ser um segredo íntimo que Ele tem para nós, que muitas das vezes nós não entendemos, e somente depois do meio da caminhada, somente depois de um trajeto caminhando com Ele, muitas das vezes passando por choro, por dor, por lutas, por dúvidas, por indiferenças, lá na frente nós vamos entender o segredo, quando se cumprir o chamado na nossa vida e as realizações que nós tivemos com Deus. Então nós vamos falar assim: eu entendi o segredo de Deus na minha vida, e o segredo era eu não desistir, eu persisti, eu ser resiliente o suficiente para continuar caminhando com Cristo. Ainda também é usado em Amós 3:7. Amós 3:7. Vamos voltar aqui no Velho Testamento, profetas menores. Amós 3:7. Muito bom essa passagem, que começa daí a trabalhar diretamente com a gente, diretamente com cada um de nós. Amós, esses livrinhos pequenininhos, que às vezes dão um trabalhinho para nós acharmos, né? Mas é muito bom. Por que profetas menores? Representa profetas que profetizaram menos tempo, não é que eles eram baixos em estatura, é que as profecias deles foram livros menores. Então na teologia é chamado de profetas menores. Amós, para quem não sabe, é que interessante, Deus chama a todos, né? Amós, ele foi um boiadeiro. Deus usou um boiadeiro para ser tremendamente usado por Deus. Então, se Deus usou um boiadeiro, não discriminando os boiadeiros, mas dizendo sobre o sistema de variedade de Deus. Deus usa de quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas está na tela, eu gosto de abrir aqui para não ficar dependendo só da tela. Amós 3:7 vai falar assim para nós: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Então, nós aprendemos aqui que Ele tem segredos revelados para nós. Para quem? Os seus servos, os profetas. Então, você quer ser profeta? Seja o primeiro servo. Tem gente que fala: não, eu sou profeta e me calma, mas não serve a ninguém, não obedece a ninguém, não presta conta a ninguém. E depois vai querer ser profeta? Não, aos seus servos, os profetas. Então o profeta verdadeiro, muitas das vezes, nem profetiza muito, mas ele serve bastante. E quando ele está servindo, Deus está se revelando e se mostrando os mistérios para ele. Porque muitas vezes aquela pessoa que nem aparece muito, uma pessoa super simples, e ela super acerta na vida, ela super consegue conquistar as coisas, e não está tanto em evidência. Por quê? Porque é servo.
Então, um dos segredos para nós conseguirmos entender os mistérios de Deus é servir. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, olha que forte, querido. Deus não vai fazer coisa alguma sem antes revelar o segredo aos seus servos profetas. Por que isso? Entenda como esse versículo é forte. Pela graça de Deus, o pastor está aqui hoje. Deus me dá uma direção, Deus me dá uma revelação. Então Deus, Ele quer fazer algo, Ele quer fazer alguma coisa, mas Ele vai fazer o quê? Ele vai usar do servo para o servo profetizar esse segredo. Aquele que entende, toma posse daquela palavra e vive aquela palavra, vai ser revelado na vida dele o propósito de Deus. Então, Deus quer revelar a nós muitas coisas. Então, o Espírito Santo nos toma aqui para usarmos, seja o pastor, seja o presbítero, seja a irmã, seja quem subir no altar e para ministrar, somos todos servos. Estamos todos no patamar de servos. E quando nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, o Senhor está se revelando através de nós, revelando os seus mistérios. Ele não vai fazer nada antes se não revelar aos seus servos, os seus profetas, através da palavra de Deus. Então, como que ele se revela, pastor? Quando nós interpretamos a palavra e aplicamos ela na nossa vida. Então, isso se revela, se manifesta o querer de Deus na nossa vida. Primeiro ponto, os mistérios de Deus são revelados aos íntimos. Então, quer revelação de Deus? Tenha intimidade com Deus. Por isso, até o significado da palavra segredo é ligado à intimidade. Olha que forte. Então, é o primeiro ponto que fala aqui, quando nós somos servos do Senhor, quando nós somos íntimos dele, quando nós estamos próximos dele, obedecendo a ele, que às vezes não é algo fácil, você obedecer a Deus quando tudo está dando errado, quando a sua expectativa imediata não está acontecendo, quando tudo aquilo que você espera está ao contrário de você, daquilo que você esperava para viver. O que é isso, pastor? É ser servo, é ser íntimo. É a mesma coisa daquele filho que não é mimado. Meu pai não está me dando tudo o que ele quer, meu pai não está me dando tudo aquilo que eu queria, mas ele continua sendo meu pai, então eu vou obedecer e vou amar. O que acontece com isso? A pessoa não entende, mas está se revelando na vida dele o segredo do mistério de Deus na vida dela. Ela está sendo mais fortalecida, está sendo mais renovada, está sendo mais restaurada pelo Senhor, e Deus está forjando na alma, na psique dela, uma blindagem espiritual para que lá na frente ela vai entender o rumo do propósito que a história Deus fez através da vida dela. Deus revela seu segredo para aqueles que têm comunhão com Ele. O mundo natural não consegue discernir os planos espirituais, mas quem busca a presença de Deus recebe direção, discernimento e entendimento sobrenatural. Então, se eu estou buscando da presença, se eu estou buscando do poder, se eu estou buscando da cura e do renovo do Senhor, automaticamente obedecendo o poder da revelação da palavra, vai se manifestar na minha vida o querer efetuar do Senhor. Não preciso me preocupar, não preciso me desesperar, não preciso me desanimar, eu preciso me entregar, me derramar no altar, na presença, em intimidade no quarto, em secreto. Senhor, me ajuda, me fortalece, prepara as vitórias, abre as portas, prepara o meu coração, me aquebranta. Eu quero estar próximo do Senhor, eu quero estar perto de Ti, eu sei que o Senhor é o suficiente para mim. Não permita que coisas ao meu redor, coisas fora do meu alcance, venha querer supérfluo, venha querer tirar a direção do Teu Espírito da minha vida. Então é isso que o Senhor busca para mim e para você. Segundo ponto, os mistérios de Deus são discernidos espiritualmente. Segundo ponto, os mistérios de Deus são discernidos espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Dá uma fechadinha na porta, parece que foi uma arominha meio desagradável. 1 Coríntios, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. 1 Coríntios, aleluia, capítulo 1, versículo, 2, 1 Coríntios,
capítulo 2, versículo 14. Já está ali, vamos conferir aqui na palavra também. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É verdade. Então, aqui é o segundo ponto, ó. Os segredos de Deus são discernidos espiritualmente. Deus tem um segredo para nós, Deus tem um mistério para nós, Deus tem uma provisão, uma revelação, uma cura, uma história, um testemunho para a nossa vida. Mas porém, se nós olharmos somente com os olhos do homem natural, do homem carnal, nós não vamos conseguir enxergar isso. A impressão que dá que Deus mentiu, a impressão que dá é que nada está acontecendo, mas por quê? Está olhando somente com o olhar natural. Então nós temos que sair da esfera do natural e entrar na esfera do espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, o Espírito de Deus, letra maiúscula. Então, ou seja, como Deus trabalha, porque lhe parece loucura, ou seja, muitas das vezes passando situações que parecem loucura, parece que é fora do normal, mas Deus não está fazendo nada. Olha o que está acontecendo, olha o que está dizendo aqui, parece loucura, pela lógica humana, não adianta acreditar, não adianta confiar, é loucura, mas é a loucura que Deus quer. Deus também fala que usa das coisas loucas desse mundo para conduzir as sábias. Então, às vezes, Ele vai permitir situações loucas no nosso dia a dia, situações que nos deixam conturbados, que nos deixam tristes, decepcionados, frustrados, irritados. Deus, por que isso está acontecendo? Filho, eu estou usando as coisas loucas desse mundo. É loucura. A Bíblia fala que a palavra da cruz é loucura para o que te perece. Então, ao lado emocional humano, não é possível você compreender a palavra se não for discernindo espiritualmente e crendo nas Escrituras através da fé. E o que é isso, pastor? Posicionamento e atitude. Posicionamento e atitude. Eu estou posicionado, tudo está tentando vir ao contrário de mim, mas eu estou posicionado e eu estou tomando atitude, caminhando rumo ao caminho que Deus me chamou. Pronto. Mas que mais eu preciso fazer? Mas eu não preciso virar cambalhota, mas eu não preciso. Não. Posicionamento e atitude. Só isso. Uma vez que eu tenho uma frase: o que eu preciso fazer para receber os milagres, o poder de Deus, para ver o sobrenatural de Deus? 3 coisas: esperar, esperar e esperar. Por que esperar? Posicionamento, estou parado, e atitude. Então, ou seja, como eu sempre cito aquela passagem de Paulo, né? Correndo com paciência. Quer correr com paciência? É dar os passos segundo o tempo que Deus determinou para cada um de nós. É não querer correr fora do seu limite, fora da sua força, para depois chegar na frente, não se cansar e permitir que os obstáculos da vida passem por você. Então, muitas das vezes, Deus vai agir de maneira que a lógica humana não entende. Os mistérios de Deus ultrapassam a razão natural. Quem anda no Espírito aprende a confiar mesmo sem compreender tudo. Nós não estamos compreendendo tudo, como que Deus está agindo, como que Deus está fazendo. Olha o que está acontecendo, a situação, o ano da cura, passando por luta na saúde, mas cadê a cura, pai? Ué, você não quer viver a cura? Para viver a cura você tem que estar doente, para depois ser curado. Então é isso. Aí a gente imagina, é o ano da cura, ninguém vai ficar doente. Ué, mas que cura é essa então? Se ninguém passou por doença, então não teve a cura. Para que a cura se manifeste, eu tenho que passar por uma guerra na área da saúde para falar assim, ó, eu postei esse dia atrás o rosto leitor, pela falta lá, agora vou postar um novo agora. Vou postar lá e falar assim, gente, 95% restaurado aí, obrigado pelas orações. A guerra é grande, mas a vitória é maior. Então, é para nós podermos ter uma história para contar. Porque como eu vou ter um testemunho para contar se eu não vivo uma história? Terceiro ponto. Os mistérios de Deus produzem transformação e propósito. João 8,32, você vai abrir porque é bem conhecido de todos nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ou seja, os mistérios de Deus produzem transformação e propósito. A interpretação bíblica aqui. Pastor, mas aqui você tem que fazer um ponto. Autológica, exegese e homilética.
o seu versículo tem que bater com o que o versículo está falando. Como eu vou interpretar esse texto? O ponto: os mistérios de Deus produzem transformação e propósito. O versículo base: e conhecerias a verdade vos libertará. Então, ou seja, o mistério de Deus que produz transformação e propósito é o que? A verdade que liberta. Se eu conheço a verdade e eu vivo a verdade vai me trazer transformação e propósito. Por quê? Porque ela vai me libertar. Libertar do quê? Libertar de tudo aquilo que era ligado ao mundo que me prendia no passado. Me libertar de tudo aquilo que era do mundo e não permitia que eu viesse ter a intimidade do segredo de conhecer o Senhor, obedecê-lo como servo e depois desfrutar dos benefícios da bênção e da provisão depois como um filho obediente. Intimidade. Os mistérios de Deus produzem transformação e propósito. Então fica tranquilo, querido. Nós estamos vivendo o propósito de Deus. Muitas das vezes nós não enxergamos de imediato, mas está tendo transformação, está tendo propósito de nós estarmos aqui. Muitos mais poderiam estar aqui hoje, mas não estão. Mas Deus não chamou os outros, chamou a gente. Por quê? Porque nós estamos fazendo história. Porque nós estamos aqui resilientes, mostrando um testemunho de verdade da palavra. Nós estamos aqui. Quando Deus revela os seus mistérios na vida de alguém, vidas são transformadas. A libertação, cura, restauração e direcionamento. Deus vai nos dar cura, restauração e direcionamento. Ele vai começar a nos dar caminhos para andar e para seguir que antes nós não seguíamos. Ele vai nos dar estratégia para podermos sabermos caminhar de uma forma saudável, sadia e segura para onde nós formos, nós podemos testemunhar do amor de Cristo em nossas vidas. Os mistérios de Deus não são apenas conhecimento, eles produzem mudança espiritual. Então, parece que não, mas a nossa própria vida é um mistério de Deus. Que muitas das vezes as pessoas olham para nós e não nos entendem. Por quê? Porque é um mistério revelado em nós através de Cristo Jesus. Porque nós temos tido transformação no nosso caráter, temos tido transformação na nossa vida financeira e temos tido transformação espiritual, que muitos não entendem aí. Mas por que ele não faz mais isso? Por que ela não faz mais aquilo? Por que está acontecendo isso? É uma transformação, é uma mudança espiritual que está acontecendo na nossa vida. Lá em 1 Coríntios 2,9, também conhecido de todos nós, nem precisa abrir, vai dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, que nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é isso? Mistério. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então isso quer dizer que é algo que eu não planejei, é algo que eu não imaginei, é algo que estava fora do meu contexto, é algo que eu não estava acreditando que poderia acontecer comigo. É isso que Deus tem para aqueles que o amam, que nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos. Então, ou seja, algo que foge do nosso intelecto humano, foge da nossa naturalidade, e é o segredo, o mistério de Deus que está incutido no mundo espiritual, que Deus já preparou esse milagre para mim e para você. Quem vive os mistérios de Deus não anda apenas pelo que vê, mas pelo que o Espírito revela a ela. Quantas coisas o Espírito não tem revelado a nós, que Ele vai fazer em cada um de nós, na nossa história, na nossa casa, na nossa família, no nosso chamado. Ele já revelou para nós. Então, se Ele já revelou para nós, o que nós precisamos? Simplesmente cumprir o nosso passo. Que passo é esse, pastor? Crer no chamado. E como eu demonstro, pastor, que eu creio no chamado que Deus me deu? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos congregando, estamos buscando,
estamos adorando, estamos obedecendo e estamos nos fortalecendo no Senhor. Isso é uma das características daquele que acredita que está vivendo uma vida nos mistérios de Deus. Tem muitos mistérios que nós só vamos compreender depois deles cumprirem em nossa vida. Depois que eles se cumpriram, você, então por causa disso está acontecendo aquilo. Na verdade, a vida nossa é um grande quebra-cabeça. Que é dia eu quero ministrar, que Deus me dê conteúdo para ministrar. Tem um tema que o Senhor já me deu, que é o quebra-cabeça da fé. Porque muitas vezes parece um quebra-cabeça, nós estamos passando por uma situação, parece que essa situação aqui não bate, nessa parte não dá certo, de repente o outro lá dá. É que nossa vida é um grande quebra-cabeça que o Senhor está preparando nesse tabuleiro celestial para lá na frente ter um deslumbre maravilhoso da glória de Deus na nossa vida e poderemos testemunhar. Foi difícil, deu trabalho, teve peças parece que não se encaixavam, teve peças parece que era muito difícil de chegar no lugar certo, mas na hora certa cada peça ela se encaixou perfeitamente. Por quê? Porque o arquiteto do universo se chama Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, e Ele é o conhecedor, Ele é o Criador de todos os mistérios do planeta, da nossa vida, da nossa história. Então Ele sabe cada detalhe para fazer, operar e realizar a nossa vida. Amém. Você que está na sua casa, creia, Deus tem um mistério para você também. Pastor, como é que vai ser mistério, vai se revelar na minha vida? Vindo à casa do Senhor, adorando o nome dEle, perseverando com Ele, sendo resiliente com Ele e aguardando a sua vinda até Ele voltar. Deus abençoe a sua vida.